Existem certos casos na história que são tão aterrorizantes, tão inexplicáveis, que desafiam qualquer tentativa de compreensão racional. Desaparecimentos inexplicáveis, onde as pessoas simplesmente somem sem deixar rastros, sem qualquer pista de onde foram ou o que aconteceu com elas. São eventos que nos fazem questionar a natureza da realidade e nos desafiam a procurar respostas em lugares onde a razão parece não ter mais domínio. Alguns desaparecimentos são simples, mas outros se tornam mistérios que desafiam até os investigadores mais experientes. Tais eventos mexem com a nossa percepção do mundo e mesmo com os avanços da tecnologia, muitos desses desaparecimentos continuam sem solução. O que acontece quando uma pessoa desaparece sem explicação? Existem forças além da nossa compreensão agindo ou, de alguma forma, estamos lidando com algo que transcende o que achávamos ser possível? Tomemos, por exemplo, o caso de Jimmy Hoffa, um dos desaparecimentos mais misteriosos do século XX. Hoffa, um líder sindical americano que tinha um grande poder dentro dos sindicatos e possuía um envolvimento controverso com o crime organizado, desapareceu em 1975. Ele foi visto pela última vez em Detroit, na frente de um restaurante onde teria se encontrado com membros da máfia. Desde então, nunca mais se teve notícias dele. O desaparecimento de Hoffa gerou inúmeras teorias e especulações. Alguns acreditam que ele foi assassinado por membros da máfia. Outros sugerem que ele foi vítima de uma conspiração dentro do próprio sindicato. O fato é que, até hoje, o paradeiro de Jimmy Hoffa continua sendo um enigma. Em muitos casos de desaparecimentos, as pessoas acreditam que as respostas estão logo ali. Mas o caso de Hoffa, em particular, resiste a todas as tentativas de resolução. Um outro caso muito intrigante aconteceu em 2009, no Brasil, quando uma jovem chamada Amália desapareceu misteriosamente enquanto fazia uma trilha no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O parque é famoso por sua beleza natural, mas também por ser uma área de difícil acesso, repleta de trilhas complexas e imersas em densa vegetação. Amália estava acompanhada de amigos e familiares e, ao se separar do grupo, simplesmente desapareceu. As buscas foram intensas e duraram semanas, mas não houve qualquer sinal de onde ela poderia estar. O mais curioso é que ninguém mais no grupo de pessoas com quem ela estava soube ou viu o que aconteceu. Teorias sobre o que poderia ter acontecido foram muitas. Alguns sugeriram que ela se perdeu e acabou morrendo sozinha em algum local inacessível, enquanto outros apontaram que algo ou alguém poderia tê-la levado. O que torna esse caso ainda mais misterioso é a dificuldade de explicação. Um local tão monitorado, frequentado por turistas o tempo todo, e ainda assim uma pessoa pode desaparecer sem deixar vestígios. Há quem acredite que o parque esconde uma energia estranha, um fenômeno inexplicável que pode estar ligado aos desaparecimentos. Agora, se olharmos para a história, outro desaparecimento que nos deixa perplexos é o de Benjamin Bathurst, um homem que simplesmente sumiu no século XIX. Em 1809, Bathurst estava viajando pela Alemanha, de Berlim até Brunswick, quando de repente desapareceu de forma inexplicável. Ele foi visto pela última vez perto de uma estalagem, mas seus acompanhantes chegaram ao local e não encontraram nem sinais de sua presença. O mais intrigante é que uma testemunha afirmou que viu Bathurst na porta da estalagem, mas, em um piscar de olhos, ele desapareceu. Não houve nenhum tipo de explicação concreta, nenhuma pista, nada que pudesse esclarecer o que aconteceu. Algumas teorias envolvem possíveis crimes, mas nenhuma investigação nunca conseguiu encontrar uma resposta plausível para esse evento. E não podemos esquecer do caso de Doris Bitter, uma mulher que experimentou uma série de fenômenos inexplicáveis. Doris viveu um pesadelo real em 1974, quando começou a relatar ataques físicos de entidades invisíveis em sua casa. Ela e seus filhos
Começaram a presenciar objetos sendo arremessados sozinhos, luzes que piscavam e sons estranhos. Mas o que mais mexeu com os investigadores foi o fato de Doris desaparecer por algumas horas em um certo momento, sem que ninguém soubesse onde ela estava. Quando ela retornou, não lembrava de nada do que havia acontecido durante esse período. Algumas pessoas que investigaram o caso acreditaram que Doris estava sendo assombrada por espíritos ou presenciava fenômenos de outra dimensão, enquanto outras sugeriram que ela poderia estar passando por distúrbios psicológicos. No entanto, as evidências físicas dos fenômenos que ocorreram tornaram esse caso ainda mais misterioso. Como alguém pode desaparecer por tantas horas e depois não se lembrar de onde esteve? E mais importante, o que estava acontecendo com ela enquanto isso? Quando pensamos em desaparecimentos inexplicáveis, é impossível não mencionar o Triângulo das Bermudas. Localizada entre as ilhas de Miami, Porto Rico e as Bermudas, essa área já se tornou sinônimo de mistério, com inúmeras histórias de aviões, navios e até pessoas desaparecendo sem deixar qualquer vestígio. Ao longo dos anos, mais de 1000 incidentes envolvendo desaparecimentos ocorreram nesse triângulo misterioso. Existem várias teorias, incluindo a possibilidade de anomalias magnéticas que afetam a navegação e fazem com que embarcações e aeronaves desapareçam de repente. Alguns até acreditam que a região seja um portal para outra dimensão. Independentemente da teoria, o que é fato é que o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores enigmas da história da aviação e navegação. Esses desaparecimentos não são apenas casos isolados, mas fazem parte de uma série de eventos misteriosos que até hoje não têm explicação. Eles nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o mundo em que vivemos. Se pessoas podem desaparecer sem deixar vestígios, se pessoas podem ser levadas e nunca mais encontradas, o que mais existe além daquilo que percebemos? Pode ser que, em alguns casos, as respostas sejam ainda mais aterrorizantes do que imaginamos, e isso é o que torna os desaparecimentos inexplicáveis ainda mais inquietantes. Mas o que de fato ocorre quando uma pessoa desaparece em circunstâncias que parecem desafiar todas as explicações lógicas? Será que há algo oculto que vai além da nossa compreensão? Algo além do que os olhos humanos podem perceber? Ou talvez estamos lidando com uma realidade mais complexa do que a simples explicação científica pode nos oferecer. Como em tantos outros desaparecimentos misteriosos, as perguntas nunca são completamente respondidas e as pessoas envolvidas ficam com a sensação de que algo está além do entendimento humano. O que sabemos é que, por mais que tentemos, alguns enigmas permanecem sem solução e a busca pela verdade continua. Mas talvez seja esse o maior mistério de todos. A ideia de que, por mais que investiguemos, alguns casos nunca terão respostas. Eles permanecem para sempre no limbo do inexplicável, desafiando nossa capacidade de compreender o que é real e o que é apenas uma ilusão. Por mais que tentemos encontrar explicações racionais, esses desaparecimentos deixam uma sensação estranha e perturbadora. O que realmente aconteceu com essas pessoas? O que está por trás desses eventos misteriosos? Enquanto isso, o mistério continua, com cada novo caso alimentando a ideia de que, talvez, a verdade esteja mais distante do que imaginamos.